Do livro Pão Nosso, capítulo 18, Provas de Fogo, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13. A indústria mecanizada dos tempos modernos muito se refere às provas de fogo para positivar a resistência de suas obras e, ponderando o feito, recordemos que o Evangelho igualmente se reporta a essas provas, há quase 20 séculos, com respeito às aquisições espirituais. Escrevendo aos Coríntios, Paulo imagina os obreiros humanos construindo sobre o único fundamento que é Jesus Cristo, organizando cada qual as próprias realizações de conformidade com os recursos evolutivos. Cada discípulo, entretanto, deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, convicto de que os tempos de luta o descobrirão aos olhos de todos, para que se efetue reto juízo acerca de sua qualidade. O aperfeiçoamento do mundo na feição material pode fornecer a imagem do que seja a importância dessas aflições de grande vulto. A terra permanece cheia de fortunas, posições, valores e inteligências que não suportam as provas de fogo. Mal se aproximam os movimentos purificadores, descem precipitadamente os degraus da miséria, da ruína, da decadência. No serviço do Cristo, também é justo que o aprendiz aguarde o movimento de verificações das próprias possibilidades. O caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura com o auxílio santo do Mestre. Mas todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 22 de fevereiro de 1950. Querido amigo, querida amiga, mais um capítulo para o nosso estudo da noite. Desculpe, que também pode ser do dia ou da tarde, deste livro que é um manancial de educação. Então, Paulo se reporta aqui a uma questão que já na época dele já se dizia, que o fogo vai provar qual seja a obra de cada um. E Emmanuel inicia dizendo que a indústria moderna utiliza, inclusive, deste versículo, né? Dizendo que para positivar a resistência das obras, colocando então o feito à prova de fogo. E ele fala então que naquela época, né, o Evangelho já considerava, né, esta realmente uma coisa bem utilizada. Ou seja, o Evangelho, em respeito às coisas espirituais, sempre colocou
em prova de fogo. E ele continua nessa outra parte, nos dizendo aqui que cada qual deverá ter as suas próprias realizações. Cada discípulo deve edificar o trabalho que lhe é peculiar, ou seja, aquilo que ele acha que deve ser feito, e não que o outro está fazendo, copiá-lo, coisas assim. Cada um tem que fazer aquilo que acha correto, porque ele está construindo a sua estrada. A sua estrada evolutiva é dele. Ele pode até estar junto com uma pessoa, ali percorrendo a mesma estrada, mas os caminhos que cada um está tomando é único e diferente. E nesta outra parte, Emmanuel se reporta aqui às coisas da terra, fortunas, posições, valores e inteligências, né? Mas não suportam as provas de fogo. Isto é, quando vem aquele momento de aferição para essas coisas terrestres, elas não se suportam. E elas então caem, entram em decadência. Isto é muito notável, a exemplo da fortuna, por exemplo, a fortuna financeira que uma família tem hoje e que foi construída com bastante suor de todos os seus antepassados, mas quando chega numa nova geração, aquela fortuna acaba-se, como se virasse pó, né? Numa simplicidade muito grande. E ele fala também que no serviço do Cristo também é justo que o aprendiz aguarde esse momento de verificação das suas próprias possibilidades. E é realmente importante, porque nós temos que aferir a nós mesmos. E nós temos que ter o quê? Essas oportunidades que nos vêm de tempos em tempos para que nós mesmos possamos aferir como é que nós estamos neste caminho como aprendiz do cristianismo. E aqui nessa outra passagem, ou melhor, nesse último tópico, Emmanuel coloca então que o caráter, o amor, a fé, a paciência, a esperança representam conquistas para a vida eterna, realizadas pela criatura. Ou seja, é necessário muito caráter, caráter no sentido mesmo de você ser correto com tudo que você esteja fazendo. O amor, a fé, a paciência, realmente todas essas características são fundamentais para que você possa trilhar o caminho do cristianismo, não é? Esse caminho que nos foi dado pelo Mestre Jesus. E que todos os discípulos devem contar com as experiências necessárias, que no instante oportuno lhe provarão as qualidades espirituais. Isto é, nós vamos agariando, né, estas nossas qualidades e em determinado momento vai haver aferição. E quando houver aferição, vai mostrar realmente as nossas qualidades. Não para que nós possamos nos regozijar e achar que somos melhor que outros, mas para que nós possamos ter aquele sentimento interior de que valeu a pena, de que nós estamos no caminho certo, que eu acredito seja o mais importante, porque muitas vezes nós titubeamos e ficamos sem saber se esse é o caminho mesmo, não é isso? Naqueles momentos de dificuldades. Então, aí o amor, a fé, a paciência são muito importantes para que nós possamos, então, dar prosseguimento nesse caminhar, que é o caminhar dentro do Evangelho de Jesus Cristo para a vida eterna. Um grande abraço e até mais ver.